a gente tem feito aqui uma gestão assim transformadora. E uma das coisas é a comunicação, né? E nós nos aproximarmos do médico brasileiro. Porque existe a imagem que os médicos brasileiros têm do CFM, Leda, é que nós somos um bando de velhinhos, docupletados em Brasília, aposentados, que só quer saber de pegar o dinheiro do médico, ficar viajando, ficar ganhando diária, que nós somos uma entidade imensa, mastodôntica, lerda, lenta, dicotomizada das necessidades dos médicos, e que só quer punir o médico, né? E, na realidade, a gente trabalha e trabalha muito aqui. E no meio dessa tempestade, né, me surge essa Covid aí, que é uma situação, Leda, que assim, ninguém nunca imaginou passar por uma situação como essa, né? Porque o mundo parou em função da doença. Mas o mais grave não é isso, porque certamente vão existir outras, infelizmente, certamente vão existir outras pandemias a cada 100 anos, a cada 200 anos, a cada 50 anos, que vai ser essa catástrofe aí que nós estamos vivendo. Mas, na nossa opinião aqui, de uma forma muito transparente, eu tive o prazer de ser entrevistada por você, pelo Augusto, pelas meninas lá no Direto ao Ponto, a gente se coloca assim de uma forma muito verdadeira. Né? Por quê? Porque está tudo politizado no Brasil. O tratamento da doença virou política, qualquer coisa que se fala em relação à doença virou política. Vieram pseudo-celebridades da Covid, Leda, pessoas que não são médicas, mas dão opinião sobre tudo, dão opinião sobre tratamento, dão opinião... Quer dizer, são jornalistas, são deputados federais, são senadores, são juízes, são procuradores. E, na realidade, quem está à frente desse processo, Leda, eu faço questão de ressaltar, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os dentistas, os psicólogos, os assistentes sociais. Nós é que estamos à frente desse processo lá na ponta. E eu falo de cadeira, porque eu trabalho. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira eu estou lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, trabalhando. Né? Então, assim, o trabalho... mas eu vou falar pelos médicos, mas automaticamente esses outros profissionais também estão englobados na minha fala. Eu não posso falar por eles, porque eu sou presidente do Conselho Federal de Medicina. Mas, assim, a nossa luta ela não é fácil. Entendeu? E, assim, é muito triste quando a gente vê alguns comportamentos de autoridades no meio desse caos que nós estamos passando. Né? O médico está vivendo... Nós estamos vivendo o pior momento sanitário da nossa história, pelo menos dos últimos 100 anos. Uhum. Então, assim, a profissão médica, Leda, ela foi afetada frontalmente. Então, médicos bem-sucedidos que vivem de consultório, o movimento caiu a 30%. Né? Quem está trabalhando na medicina hoje, enfrentando essa doença, nós estamos trabalhando com medo, nós estamos trabalhando inseguros, sem as condições de proteção adequadas, nós estamos ficando doentes, já são quase 1.000 médicos que morreram. Né? Outros tantos ficaram entubados, gravíssimos, estão se recuperando. Então, assim, não é fácil o momento que nós estamos passando, e o grande problema, o grande agravante, na nossa opinião, é a politização que ficou. Então, pessoas... É uma doença desconhecida, é uma doença que não tem 2 anos de idade. Essas pseudo-celebridades ficam falando como se tivesse conhecimento absoluto sobre a doença, quando a maior entidade médica do Brasil, que é o Conselho Federal de Medicina, de uma maneira muito, muito humilde, a gente fala que nós temos todas as dúvidas do mundo em relação à doença, e quando nós falamos isso, quer dizer, cai um meteoro aqui no Conselho Federal de Medicina, porque parte da imprensa nos critica, né? Mas essa é a realidade, entendeu? Quantas perguntas que nós não temos respostas? E nós procuramos analisar tudo, entendeu? Nós temos profissionais que fazem uma varredura de tudo que está acontecendo no mundo, né? Nós interagimos com pessoas que entendem do assunto, né? Para a gente poder tomar as nossas decisões. Mas o momento ele é muito difícil, e agora, especificamente, houve uma melhora em relação à Covid, mas tem uma outra pauta, Leda, que as pessoas ainda ficam, depois de 1 ano e 6, 7 meses, falando sobre o tal do tratamento precoce. Mas hoje existe uma pauta imensa. Nós estamos fazendo um levantamento aqui, Leda, desculpe até que eu estou me alongando um pouco na resposta, mas, por exemplo, nós estamos Fique à vontade. Estamos fazendo levantamentos aqui em relação à saúde do Brasil no momento. Então, comparando o ano antes da Covid e o ano da Covid, foi 92% a menos de radioterapia no Brasil realizada. Meu Deus! Então, assim, os dados, eles são dados alarmantes. O que isso significa? Significa que os pacientes oncológicos, eles estão evoluindo na doença sem tratamento.
Entende? Por quê? Porque só se fala em Covid, e tem que falar mesmo em Covid. Mas a nossa pauta aqui no Federal hoje ela é outra. Então agora nós estamos fazendo outros levantamentos. Número de mortes domiciliares, se for possível nós levantarmos como que estão os programas de hipertensão, de diabetes nas unidades básicas de saúde dos programas do Ministério da Saúde, o problema da vacinação no Brasil, né? Não a vacinação de Covid, mas o Programa Nacional de Imunização, né, em que pé que está essa situação, quer dizer, enfim, a pauta que nós temos aqui ela é imensa, né? Como que nós vamos, o que nós vamos oferecer em termos de políticas públicas para a população brasileira? São 20 milhões de pessoas infectadas de Covid que foram curadas, né? Com os médicos e esses outros profissionais à frente. O que nós vamos oferecer de acesso a essas pessoas para poderem se fazer o seu processo de recuperação? Entendeu? Uma pessoa que hoje fica no CTI 2, 3 meses, sai do CTI totalmente lesada, ela tem acesso para a reabilitação no SUS? Então, hoje, a nossa responsabilidade ela é imensa. E a gente vê, eu vou criticar, não é uma palavra politicamente perfeita, vou ser jornalista de referência, mas eu vou fazer uma crítica assim, à imprensa, mas não é uma crítica de confronto, é uma crítica de reflexão, né? A pauta para os brasileiros ela é outra. Ela não é essa politização em torno da doença, procurando culpados, procurando apontar dedos de quem é o culpado de terem essa tragédia de morrer 560, 570 mil brasileiros da Covid. Morreram. É lamentável, é uma tragédia, a maior tragédia da nossa história. Mas a doença é que mata, né? Não é o governador tal, o presidente tal, é a doença que mata. O nosso inimigo comum é o vírus, entendeu? Não é essa politização que, infelizmente, tomou conta do Brasil nesse momento. E esse vírus, na verdade, hoje, ele um ano e tanto depois, ele até é mais conhecido, né? Há um tratamento que se conhece, entre o corticoide, entre os remédios contra a trombose, entre isso, entre aquilo, mas no começo nem isso se sabia. Não se sabia nada sobre a doença. Os médicos, os bem-sucedidos de grandes consultórios, também estão exaustos, porque toda a carteira de clientes deles foram atingidas também. Eu conheço médicos clínicos famosos nas suas cidades que não estão aceitando paciente novo, porque não está dando conta do que eles já têm como cliente, como paciente. Isso tudo dormindo pouco, cuidando pouco de si mesmo e da própria família para poder dar conta, né, do número de doentes. Exatamente, Leda. Você está perfeita na sua colocação. Quer dizer, a ciência ela nunca se estudou tanto uma doença, né? No período da AIDS também, mas a AIDS não matou tanto quanto essa doença está matando. Então, quer dizer, o desenvolvimento, mas a ciência, ela precisa de tempo. Nós não podemos exigir de uma doença que não tem 2 anos algum tipo de solução, de respostas para todas as nossas dúvidas. Houve avanço? Houve avanço. Principalmente para o paciente grave, para o paciente hospitalizado, paciente em terapia intensiva. Doutora Elnara Negri, que é do Sírio-Libanês e da Universidade de São Paulo, ela foi uma das pioneiras em relação ao uso de anticoagulante. Nós chamamos a doutora Elnara para fazer uma palestra para nós aqui no CFM, um trabalho belíssimo, né? E imediatamente aquilo foi incorporado às diretrizes de pacientes graves. O uso de corticoides, a intubação, antigamente se intubava esses pacientes de forma precoce. O paciente entrava em insuficiência respiratória, a gente intubava. Depois nós fomos ver, depois se viu, a ciência mostrou que na realidade esses pacientes se beneficiam quando você consegue intubá-los o mais tardiamente possível, né? A posição prona, que é o paciente deitado de barriga para baixo. Então, houve avanços. Agora, na fase inicial da doença, é que é a grande discussão que está totalmente politizada. Ninguém discute o paciente grave. O paciente grave está lá na terapia intensiva, as condutas são condutas, né, hoje consolidadas e nós não temos grandes dificuldades em relação ao paciente grave. A grande politização está na fase inicial da doença, né? Agora, é isso mesmo, a população está com medo, todos nós estamos com medo, né? A vacina é um bem, a vacina é algo necessário, certo? Pessoas argumentam em relação ao pouco tempo de desenvolvimento da vacina, é verdade, nós não temos na história da medicina uma vacina que foi desenvolvida em 6 meses, em 8 meses, mesmo usando plataformas anteriores de desenvolvimento de outras vacinas, mas é um tempo muito curto.
Nós não temos estudos populacionais de médio e longo prazo em relação à segurança. Nós podemos falar na eficácia, mas não em relação à segurança. Agora, quando nós colocamos numa balança, é óbvio que a vacina é um ganho. E nós temos que vacinar a população. E o Brasil, nesse sentido, aí também o CFM tem uma colocação, Leda, que vai de encontro à parte da mídia, à parte dos políticos, né? O nosso processo de vacinação, ele é um sucesso. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!